Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos a mais um grupo aqui no nosso Guia da Copa do Mundo. Hoje é o dia de falarmos do Grupo H. Grupo que vai ter o grupo da campeã de 2010, né? A Espanha, né? A Fúria, a La Roja, né? Espanha, Arábia Saudita, Uruguai, né, bicampeão do mundo, né, seleção bicampeão do mundo de 1930 e 1950, e a estreante Cabo Verde, né, a surpresa aí da África, né, que conseguiu classificação aí pela primeira vez na história para a Copa do Mundo. Vamos então conhecer seleção por seleção, vamos começar exatamente por Cabo Verde. Cabo Verde é o terceiro menor país a jogar uma Copa do Mundo. Cabo Verde é um país localizado em um arquipélago, né, perto da costa noroeste da África, né, possui 550 mil habitantes, né, um país bem pequenininho, né. Ele seria até acho que a menor nação a disputar uma Copa do Mundo, mas ele foi o Cabo Verde acabou superado por Curaçao, né? Curaçao vai disputar a Copa do Mundo, né? E Curaçao tem uma população de mais ou menos 185 mil pessoas, né? Então, Cabo Verde possui 550 mil habitantes. E é bem curioso, né, que Cabo Verde, né, fica exatamente entre o Brasil e a África ali no mapa, se você for olhar, né? E o fuso horário de Brasília e a capital do país é uma cidade chamada Praia, né? A capital do país e a capital, né, a Brasília e Praia, né, tem um fuso horário de apenas 2 horas, né? E o país é formado por 10 ilhas, sendo que 9 delas são habitadas, né? No futebol, Cabo Verde jogou a primeira eliminatória da Copa Africana de Nações em 1994, né? Cabo Verde é um país relativamente novo, né? A independência de Cabo Verde ocorreu só lá em 1975, né? Os tubarões azuis, né? Como são conhecidos, né? Como é conhecida a seleção de Cabo Verde, né? Tem essa curiosidade, né? A seleção chama-se Cabo Verde, mas o apelido é Tubarões Azuis, né? Vai para a sua primeira Copa do Mundo, portanto, né? É a estreante em Copas do Mundo Cabo Verde. E para chegar na Copa do Mundo, né? Cabo Verde teve um ciclo, assim, antes de falar das eliminatórias, né? No ciclo de Cabo Verde começou com a Copa Africana de Nações de 2023, onde Cabo Verde alcançou as quartas de final, e na de 2025, na Copa Africana de Nações de 2025, Cabo Verde não jogou. Cabo Verde não classificou para a Copa Africana, não esteve presente na Copa Africana que foi disputada no Marrocos. E nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né, Cabo Verde surpreendeu, né, num grupo que tinha como grande favorito a seleção de Camarões, né? Mas Camarões tinha todos aqueles problemas que a gente sabe, né? Problemas internos, turbulência lá entre o presidente da federação, que é o Samuel Eto'o, e o antigo técnico, e também problemas do Eto'o com o Aboubakar, né? Que era a grande estrela do time. Cabo Verde se aproveitou de toda essa turbulência da seleção de Camarões e ficou em primeiro lugar, aproveitou aí os problemas de Camarões e terminou as eliminatórias em primeiro lugar. Teve uma campanha com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Foi líder, né, do seu grupo e carimbou o passaporte para sua primeira Copa do Mundo na história. O treinador de Cabo Verde é o Pedro Leitão Brito, conhecido popular Bubista. Esse é o apelido do técnico de Cabo Verde, né? Ele tem 56 anos e ele está desde 2020 na seleção de Cabo Verde, né? E ele, quando ele chegou na seleção, assumiu a seleção de Cabo Verde, ele procurou unir os jogadores locais com os filhos da diáspora, né? Os filhos, assim, os filhos de pessoas que nasceram em Cabo Verde e talvez imigraram em Portugal, nasceram em outros países, né? E teve muito isso, né? Vários jogadores de origem cabo-verdiana que não nasceram no país, não nasceram em Cabo Verde, e ele conseguiu trazer esses jogadores para fazer parte da seleção de Cabo Verde.
E aí conseguiu montar um bom time de futebol, né? A seleção de Cabo Verde conseguiu classificar a seleção cabo-verdiana para a Copa do Mundo. O Bubista foi o treinador do ano em 2025, né? E uma coisa legal também é que ele dá aulas de futebol para crianças, assim, além de técnico, ele além de treinar a seleção, ele tem ele é professor, ele dá aula de futebol para crianças, né? No país, ali na capital praia, capital no país Cabo Verde. Os destaques da seleção de Cabo Verde, o maior jogador da história de Cabo Verde, sem dúvida, é o Ryan Mendes, né? Ryan Mendes, meia de 36 anos, vai então jogar a sua primeira Copa do Mundo, é um meia, é o principal nome do futebol de Cabo Verde, o grande jogador da história da seleção de Cabo Verde, está com 36 anos, joga no Igdir da Turquia. O Dailon Livramento, esse é das novidades, né? Um dos filhos da diáspora, né? Como o Bubista disse, né? Ele é um atacante, centroavante, ele nasceu na Holanda, né? Tem 25 anos e aceitou jogar pela seleção de Cabo Verde, ele atua no Casa Pia de Portugal. O Logan Costa, zagueiro, 25 anos, do Vila Real da Espanha, joga no Vila Real, joga em La Liga, é um bom zagueiro. O Sidney Cabral, de 23 anos, lateral direito do Benfica, de Portugal, e o Sidney joga às vezes com frequência, tanto Campeonato Espanhol ou Taça de Portugal, competições ali pelo Benfica. E um destaque aqui, né, o Roberto Carlos Pico Lopes, zagueiro, e esse jogador tem uma história curiosa. Ele tem 33 anos, ele atua no Shamrock Rovers da Irlanda, ele nasceu na Irlanda e ele recebeu o convite para jogar pela seleção de Cabo Verde pelo LinkedIn, né? Ele recebeu um e-mail em português e um e-mail em inglês lá, perguntando se ele tinha interesse em defender a seleção de Cabo Verde. Ele pensou que era uma brincadeira, mas depois ele viu que não, ele viu que era verdade. E aí hoje o Pico Lopes, zagueiro, que joga na Irlanda, nasceu na Irlanda e joga na Irlanda, no Shamrock Rovers, vai defender a seleção de Cabo Verde aos 33 anos. Também o Yannick Tavares, o Estopira, né, jogador, o lateral esquerdo de 38 anos, jogador histórico da seleção de Cabo Verde, joga no Torreense, e o Kevin Lenini, de 29 anos, do Krasnodar da Rússia. Também tem dois Semedos aqui, né? Tem o Yannick Semedo, do Farense, e o Willy Semedo, do Omonia do Chipre, né? São esses os destaques aí da seleção de Cabo Verde. E eu esqueci também, talvez, a grande figura histórica da seleção de Cabo Verde, o goleiro Josimar José Évora Dias, o popular Vozinha, que aos 39 anos, goleiro da seleção de Cabo Verde há muito tempo, atua no Chaves de Portugal, vai ser o goleiro da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo. O Vozinha, goleiro histórico aí de 39 anos, vai jogar uma Copa do Mundo pelo seu país e acho que deve depois encerrar a carreira, mas legal ver o Vozinha no gol aí de Cabo Verde. E o Vozinha tem uma característica, né? Ele joga sempre com um uniforme cor-de-rosa e ele é bem característico desse goleiro Vozinha. Indo agora para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país de 35 milhões de habitantes que fica no deserto, né, que abrange a maior parte da chamada Península Arábica, né, na Península Arábica, né, com litorais no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, né. E tem cidades históricas. A Arábia Saudita é considerado o local de nascimento do islamismo, né, onde tem as cidades de Meca, né, Medina, né, onde Meca tem a Medina onde teria nascido o profeta Maomé, né, e Riad é a capital do país, né. No futebol, essa será a 7ª Copa da Arábia Saudita, né, e a Arábia Saudita será a sede da Copa do Mundo de 2034, né? Já está certo que ela será sede da Copa do Mundo de 2034. E o seu melhor resultado ocorreu em 1994, né? Em 1994 a Arábia Saudita conseguiu chegar nas oitavas de final com aquele gol do Ouairan, né? Aquele gol ali do Ouairan, e depois o Ouairan tem uma história que ele voltou para a Arábia ali, se meteu numa confusão e ele, infelizmente, não teve um pós-Copa muito bom, o Ouairan, mas ele é um jogador histórico que marcou esse golaço
na Copa do Mundo de 94, classificando a seleção para as oitavas de final. No ciclo da Arábia Saudita para essa Copa, né, disputou a Copa Árabe de 2025, né? Aliás, começou pela Copa da Ásia 2023, que foi jogado em 2024, né? Parou nas oitavas de final, depois disputou a Copa Árabe de 2025, chegou até a semifinal, disputou a Copa Ouro dos Estados Unidos, como convidado e chegou até as quartas de final, a Copa do Golfo 2025, chegou ali também na semi. E nas eliminatórias para a Copa do Mundo teve, contando todas as fases, teve 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas e se classificou na repescagem, né? Teve um benesse ali da FIFA, né, que fez a repescagem asiática, né, na Arábia Saudita. A Arábia Saudita jogou na Arábia e o Catar jogou no Catar. E aí ficou mais fácil para os dois aí garantirem um pouco a classificação. E o treinador... Falando do treinador da Arábia Saudita, a Arábia Saudita teve problemas no ciclo, né? A Arábia Saudita, com essa coisa de fazer uma Superliga, né, uma Liga All-Stars, né, o Sauditão, a Arábia Saudita também investiu no treinador da seleção. Então, ela contratou o Roberto Mancini, italiano, né, que foi campeão da Euro da Euro de 2020 com a Itália, né? Treinou a Inter de Milão, Manchester City, né? Só que o Roberto Mancini chegou lá e ele não gostou do que viu, porque assim, antes de falar do Mancini, o Mancini saiu, né? O Mancini pediu demissão da seleção da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita trouxe de volta o treinador francês, o Hervé Renard, né, que tinha vencido a Argentina na Copa do Mundo de 22 e depois saiu, foi treinar a seleção da França na Copa do Mundo feminina. Os dois saíram, os dois deixaram a seleção da Arábia Saudita alegando a mesma coisa, que os jogadores da Arábia Saudita, com essa coisa da Arábia Saudita contratar um monte de jogadores famosos aí, europeus, né, mundialmente famosos, os jogadores da seleção da Arábia Saudita, os titulares, acabaram indo todos para o banco de reservas. Então, quando chegavam na seleção, eles chegavam ali sem ritmo de jogo, ali jogando um futebol bem abaixo do que se poderia, né, para uma seleção, e aí eles saíram meio que alegando esse mesmo problema. E aí a Arábia Saudita contratou um novo técnico agora, o Georgios Donis, um grego que chegou agora para a data FIFA que foi disputada agora, em maio. Ele convocou o time para essa data FIFA de maio e é a pré-lista ainda, ele ainda vai divulgar a lista final. Ele fez um amistoso com a Arábia Saudita, ele jogou contra o Equador e perdeu do Equador nesse amistoso por 2-1. Ele é um treinador que tem 11 títulos na carreira, né? Treinou 5 clubes árabes e ele chega para disputar a Copa do Mundo, né? Ele chega aí para comandar a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo. Vamos ver o que vai fazer o Georgios Donis, treinador grego que era do Al-Khalej, né? Da time do Al-Khalej que disputa o Campeonato Saudita. Os destaques da equipe: o Salem Al-Dawsari, 34 anos, meio atacante, é o maior jogador da história da Arábia Saudita, o principal jogador, camisa 10 do time da Arábia Saudita, joga no Al Hilal. Também o Mohamed Kano, volante de 31 anos, do Al Hilal também. O Firas Buraikan, atacante de 26 anos, também o jogador do Al Ahly, da time ali que era do Roberto Firmino, né? O Hassan Altanbakhti, zagueiro de 27 anos, do Al Hilal. O Musab Al-Juair, de 22 anos, esse aí da nova geração, joga no Al-Qadija, né? E o Saud Abdulhamid, lateral direito, de 26 anos, que é o cara que joga fora, né? É o cara que joga no Lens da França, já jogou na Roma, jogava no Al-Hilal, é um lateral direito, bom lateral Saud Abdulhamid. E tem uma briga no gol, né? Porque com essa coisa do novo técnico, né? A Arábia Saudita, ela pode ter uma novidade no gol, né? Você tem o titular, que é o Naaf Al-Akid, do Al-Nassr, mas também tem o Mohamed Al-Ovais, são os dois goleiros que brigam aí pela titularidade no gol da seleção
da Arábia Saudita. Falando agora do Uruguai, a Celeste Olímpica, né? A Celeste aqui da América do Sul, bicampeã olímpica, né? Bicampeã olímpica e bicampeã do mundo, né? Mas assim, eu já contei essa história num vídeo aqui do canal, né? O Uruguai, ele meio que se autoproclama tetracampeão do mundo, né? Porque o Uruguai ganhou as 2 medalhas olímpicas de 24 e 28, nas Olimpíadas de 24 e 28, e naquele tempo o torneio de futebol, o grande torneio de futebol que havia era o torneio olímpico. E aí o Uruguai, ele coloca na camisa 4 estrelas sobre o escudo, né? E os uruguaios se autoproclamam tetracampeões do mundo, mas Copas do Mundo mesmo, se você considerar só a Copa do Mundo, o Uruguai só tem 2, né? Uma em 1930 no Uruguai e uma em 1950 jogada aqui no Brasil. O Uruguai, ele é um país da América do Sul com um pouco mais de 3 milhões de habitantes, né? Conhecido pelo interior verdejante, né? E pelo litoral repleto de praias, né? Sua capital é Montevidéu e outros destinos muito famosos ali são Punta del Este e Colônia de Sacramento, são os principais pontos turísticos aí do país, né, do Uruguai. No futebol, o Uruguai vai para a sua 15ª Copa do Mundo, como eu disse, foi campeão. As melhores participações foram em 1930 e 1950, quando o time terminou campeão, né? E o ciclo para a Copa do Mundo, né? O Uruguai teve a Copa América de 2024, onde chegou na semifinal, eliminando inclusive o Brasil, naquele jogo lá que ficou marcado lá com o Dorival Júnior fora da rodinha lá dos pênaltis, coçando a cabeça, e aí fizeram a comparação com o Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, que estava dentro da rodinha, passando as instruções, né? Nas eliminatórias da Copa, o Uruguai teve 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Teve uma segunda fase ali das eliminatórias um pouco complicada, um pouco turbulenta por alguns problemas internos de jogadores com o Marcelo Bielsa, né? Terminou no 4º lugar, né? O Uruguai, inclusive, ele não perdeu para o Brasil, né? Ele ganha do Brasil de 2-0 em Montevidéu, aquele jogo que o Neymar se machuca, e depois ele empata com o Brasil em 1-1, jogando, se eu não me engano, na Fonte Nova, né? O Uruguai, foi essa a campanha do Uruguai na eliminatória. Nos amistosos, o Uruguai teve 14 jogos, teve 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, né? Inclusive, o Uruguai é a única seleção que vai à Copa do Mundo que ele não vai fazer nenhum amistoso, por escolha do Bielsa, escolha do Marcelo Bielsa, da comissão técnica uruguaia. O Uruguai vai apenas treinar no período pré-Copa, no período de preparação para a Copa do Mundo, não vai fazer nenhum amistoso. O técnico, como eu disse, é o Marcelo Bielsa, 70 anos de idade, desde 2023 no comando, assumiu depois da Copa do Mundo. Como eu disse, venceu o Brasil, venceu a Argentina, né? E o Bielsa sempre foi uma inspiração muito grande para vários técnicos, né? O Guardiola, né? Ele disse que a grande inspiração dele é o Marcelo Bielsa, né? O Marcelo Bielsa é o grande mestre do Pep Guardiola, o próprio Pep Guardiola já disse isso, né? O Sampaoli também é um discípulo do Marcelo Bielsa. Os destaques da seleção do Uruguai, são o Federico Valverde, meia de 27 anos do Real Madrid, que joga de meia, joga de volante, joga de ponta às vezes, joga até de lateral numa necessidade, né? Não é bem um meia armador, mas pode fazer essa função. O Ronald Araújo, zagueiro de 27 anos do Barcelona da Espanha, o José Jiménez, de 31 anos do Atlético de Madrid, o Manuel Ugarte, 25 anos do Manchester United, o Darwin Núñez, atacante de 26 anos do Al Hilal, né? O Facundo Pelistri, atacante de 24 anos do Panathinaikos da Grécia, o Maxi Araújo do Sporting, 26 anos, meio atacante do Sporting. E jogadores que assim foram convocados, estão meio que lesionados, mas foram convocados. O Piquerez se lesionou no amistoso da seleção do Uruguai, está na lista, está convocado. E o De Arrascaeta, que se machucou num jogo do Flamengo na Libertadores, também foi convocado, também está na lista final
para a disputa da Copa do Mundo. Uma grande surpresa da lista, né, foi o Muslera, né? O Muslera, com 39 anos, será goleiro reserva do Uruguai na Copa do Mundo de 2026. Esse, portanto, o time do Uruguai. Falando agora da Espanha, a Fúria, né? La Roja, campeã em 2010. A Espanha é um país europeu da Península Ibérica, ali, vizinha de Portugal, né? Assim, a Espanha possui 17 regiões autônomas com uma geografia, assim, e cultura diversas, né? É um país muito diverso, assim, a Espanha. A capital do país é Madrid, que abriga o Palácio Real, né? E outras cidades importantes da Espanha, né? Barcelona, que é a capital da Catalunha, Valência, Sevilha, né? A região da Galícia, onde ficam La Coruña e também Vigo, também Bilbao, né? A cidade de Bilbao, onde fica onde tem o Atlético Bilbao como grande time, né? Enfim, San Sebastián, né? San Sebastián, que é onde fica o Real Sociedad, enfim, várias regiões importantes da Espanha. No futebol, a Espanha vai para a sua 17ª Copa do Mundo, foi campeã em 2010, né? Naquele time, na geração Xavi, Iniesta, Davi Villa e outros, Iker Casillas e outros jogadores. No ciclo para essa Copa do Mundo, a Espanha disputou a Eurocopa de 2024 e foi campeã, vencendo a Inglaterra na final. Na Liga das Nações de 2023 terminou como campeã, né? E em 2025 foi vice, perdendo a final para Portugal. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, teve 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, foi líder, né? Num grupo que tinha Turquia e também a Geórgia, né? Nos amistosos, a Espanha teve 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? E terminou muito bem aí. A Espanha vem num ótimo momento com a sua seleção aí, né? E a Espanha, entre esses amistosos que ela fez, né? A Espanha perdeu da Colômbia, né? A única derrota foi para a Colômbia e um dos empates foi para o Brasil, né? Aquele 3-3 jogando no Santiago Bernabéu contra o Brasil num jogo polêmico, que não teve VAR. O Brasil foi muito prejudicado naquele jogo, né? A Espanha empatou 3-3 com o Brasil naquele jogo. Era para a Espanha ter perdido aquele jogo para o Brasil. Era para o Brasil ter ganho aquele jogo. O treinador é o Luis de la Fuente, de 64 anos, que está desde 2022 no cargo. O Luis de la Fuente, ele assume imediatamente após a demissão, a saída do Luis Henrique, né, que hoje está treinando lá o PSG. O Luis de la Fuente, ele treinou todas as equipes de base, né, da Espanha. O Luis de la Fuente, ele treinou a seleção sub-19, sub-21, né, e a sub-23, a seleção olímpica. Foi medalha de prata, perdeu a final para o Brasil, né, da Olimpíada de 2020 para o Brasil, em 2020 em Tóquio, no Japão, perdeu para o Brasil. E o Luis de la Fuente, ele assume a seleção principal, logo depois da saída do Luis Henrique. E aí, e desde então, ganhou uma Liga das Nações e ganhou a Eurocopa de 2024. Começo muito bom, muito promissor aí do Luis de la Fuente, que vai tentar ser bicampeão agora com a seleção da Espanha na Copa do Mundo. Os destaques da Espanha, a Espanha é um time repleto de destaques, né? O Cucurella, lateral do Chelsea, Pedri, Gavi do Barcelona, né? O Rodri, jogador do Manchester City, o Dani Olmo, né, jogador do Barcelona, o Nico Williams do Atlético Bilbao, o Ferran Torres, também do Barcelona, e a grande joia, né, o Lamine Yamal, de 18 anos, do Barcelona, né, jogador aí do Barcelona, a joia, a grande esperança, a grande referência técnica hoje, talvez o futuro ganhador de prêmios de melhor jogador do mundo seja o Yamal, assim, o cara que vai pegar esse posto aí do Cristiano Ronaldo e do Messi. Um deles será, sem dúvida, o Lamine Yamal. Um detalhe é que nessa convocação não teve nenhum jogador do Real Madrid convocado. Isso não é inédito, isso já aconteceu na Euro de 2020, mas gera sempre polêmica, né? Porque o Real Madrid para o espanhol é a Espanha. Então tem sempre essa polêmica, e quando tem jogador do Barcelona também convocado, né?
e não tem do Real Madrid, gera essa polêmica. Acho que você poderia, do Real Madrid, ali, convocar talvez o Dean Housen, zagueiro holandês, mas que tem uma origem espanhola, e também o Gonçalo Garcia. Acho que os dois jogadores talvez poderiam caber na lista, mas por opção do Luis de la Fuente, o Real Madrid não teve nenhum atleta convocado. Indo para os palpites aqui no grupo, acho que não tem para onde fugir, né? Espanha e Uruguai são os grandes favoritos para avançar em primeiro e segundo lugar no grupo, e vamos ver o que consegue fazer a Arábia Saudita e Cabo Verde. A Arábia Saudita ganhou da Argentina na outra Copa, né? Vamos ver se a Arábia Saudita está pronta de novo contra Uruguai ou Espanha na Copa do Mundo. E Cabo Verde que vai fazer a sua estreia. Cabo Verde ganhou um amistoso da Sérvia no último final de semana por 3-0, e eles disseram que o objetivo é passar da fase de grupos. Vamos ver, vamos torcer aí vou torcer um pouco para a seleção de Cabo Verde aí ser surpresa nesse grupo aí, nesse grupo H. E chegamos ao grupo H, era para ter terminado o guia aqui, mas como a Copa aumentou de participantes, o guia continua no próximo vídeo. Vamos falar do grupo I da Copa do Mundo. Mas é isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.